Então, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Agradeço a casa pelo convite, por ser a primeira palestra pública aqui da casa do ano, a minha também, O ano está só começando. Então, como o nosso companheiro disse, que seja um ano bom para todos nós, que seja melhor do que passou, que as lições que nós tivemos no ano que passou sirvam de aprendizado e crescimento espiritual para cada um de nós individualmente e coletivamente, enquanto sociedade também, que a gente possa crescer, aprender com os erros e aprender com as coisas que não foram tão boas assim em 2022. E a gente sabe que tudo que nos acontece, seja individualmente ou seja coletivamente, serve para o nosso crescimento, serve para o nosso aprendizado. E a leitura de hoje tem um pouco a ver com a palestra de hoje. Só dando um pequeno aperitivo do que a gente ainda vai ver, é muito comum e muito mais fácil, entre aspas, a gente culpar os outros do que culpar a nós mesmos, ou reconhecermos que nós somos falhos, reconhecemos que nós muitas vezes é que criamos as dificuldades que acontecem nas nossas vidas. Quando a gente fala a culpa do espírito, infelizmente nós espíritas, ou aqueles que abraçam a doutrina espírita, às vezes tem não vou dizer a péssima mania, mas o mau hábito de querer culpar o plano espiritual pelas coisas não tão boas que nos acontecem. Porque é mais fácil, espírito zombeteiro, um espírito, um obsessor que está do meu lado. E tem gente que parece que gosta de falar que tem obsessor, por isso que às vezes procura a casa espírita, para procurar, entre aspas, se livrar do problema. Mas muitas vezes a pessoa vem à casa espírita, participa, das atividades da casa, dos tratamentos que a casa oferece, não muda absolutamente nada no seu dia a dia, no seu comportamento. Por um pequeno período as coisas melhoram, depois voltam a piorar, e aí culpa muitas vezes a casa espírita, culpa o espiritismo porque as coisas não dão certo. Então essa é a culpa do espírito. Esse espírito tem um conceito muito mais abrangente. Lembrando que nós somos espíritos encarnados na Terra. Então quando a gente fala que a culpa é do espírito, não necessariamente é um espírito desencarnado. Muitas vezes somos nós mesmos que estamos aqui. E muitas vezes o grande culpado pelas coisas que nos acontecem é só a gente olhar no espelho. E a gente vai encontrar o verdadeiro culpado, ou pelo menos quem iniciou toda aquela série de coisas não tão boas que nos aconteceram. Então, só um pequeno aperitivo para a gente entender o conceito da palestra de hoje. Para a gente entender o que é culpa, responsabilidade por dano ou um desastre causado a alguém, e a consciência pesada, a consciência penosa que muitas vezes todos nós temos. Só que para a gente ter essa consciência pesada, essa consciência penosa, isso requer um certo trabalho interno nosso. É reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que nós somos espíritos em evolução, e se estamos ainda na Terra, que é um planeta de provas e expiações, significa que todos nós que estamos aqui ainda somos falhos. Não tem ninguém muito acima do outro aqui. Salvo raríssimas exceções de espíritos muito evoluídos que vêm aqui para nos ajudar, todos nós que estamos aqui estamos no mesmo nível. Então nós não temos o direito de julgar ninguém, o erro de ninguém. Fulano fez tal coisa, eu não faria. Você não faria tal coisa, mas você talvez faça coisas tão ruins ou até piores do que aquele que você está julgando, ou aquele que você está culpando. Por isso que a gente precisa ter muita consciência, a gente precisa ter muita humildade em reconhecer que somos falhos ainda. Por isso estamos aqui. Se fôssemos espíritos evoluídos, talvez estivéssemos aqui em missões mais nobres, porque, como eu disse, são raríssimos os casos. Mas a grande maioria não estaria, a grande maioria dos espíritos mais evoluídos não estão mais aqui, já estão em patamares acima da gente. Nós temos essa dificuldade em reconhecer isso. A gente ainda se acha muito acima do que a gente realmente é. E por isso é mais fácil culpar os outros. É mais simples a gente se livrar da culpa. Mais, às vezes até gostoso a gente querer culpar os outros. Isso tudo denota uma falta de evolução da nossa parte. Então, vamos refletir um pouquinho sobre todas essas questões. Acho que eu pelo menos vejo dessa forma. Acho que o grande propósito de uma palestra espírita é proporcionar reflexões.
O que cada um faz com a informação que recebe é de cada um, é o livre-arbítrio de cada um. Mas é proporcionar reflexões. Ninguém vai sair daqui com auréola na cabeça e asa nas costas. Ninguém vai sair daqui antes. Mas que a gente comece, pelo menos, a pensar a respeito sobre algumas coisas. Tem uma passagem bíblica que diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. É difícil a gente fazer uma oração por aquele que a gente julga que está fazendo algo de errado, né? E isso em esferas, né, muito acima da nossa. Às vezes aquele que está do nosso lado a gente até consegue um pouco, mas alguém, um criminoso, por exemplo, alguém que cometeu um delito muito grave, é muito difícil a gente ter esse desprendimento, né? De fazer uma oração, porque essa pessoa que cometeu esse delito, aos olhos de Deus, é um doente da alma. E quem precisa de doentes são os médicos. E quem é o grande médico das almas que todos nós conhecemos? E que recentemente celebramos o seu aniversário. Só que muitas vezes a gente só lembra do Natal por causa do Papai Noel e da troca de presentes. Muitos de nós nos esquecemos do verdadeiro sentido do Natal. E Jesus, como grande médico das almas, alivia todos os corações doentes. E muitas vezes esses corações doentes precisam de pessoas que alavanquem essa boa energia. E isso passa por cada um de nós. Mas é difícil, né? No dia a dia é difícil a gente ter essa consciência. Aí eu separei aqui alguns tipos de culpa que muitos de nós às vezes nos autopunimos, mas a gente precisa também se livrar disso. A gente também precisa entender que somos falhos, sim, que precisamos evoluir, sim, mas que a gente não tem que ficar naquela onda, né? Naquela energia de, puxa, não consigo me livrar de uma culpa, não consigo me livrar de uma imperfeição, não faço absolutamente nada para me livrar, e aí eu fico me autopunindo, me autoflagelando. Né? Mentira. Eu não minto. Será que não? Cada um pensa a respeito. Eu nunca menti na vida. Nesse momento que eu estou falando aqui, eu estou mentindo ou não? Todo mundo em algum momento já contou alguma coisa que não seja verdade. Vamos nos lembrar do que Kardec nos recomendou, lá na Codificação Espírita. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Foi assim que Kardec codificou a doutrina espírita. Ele recebia, né, de vários lugares diferentes, né, mensagens, textos, né, fazia um comparativo daquelas informações, e se alguma coisa tivesse destoante, ele descartava. Por mais que ele acreditasse que fosse uma verdade, ele descartava. E quantos de nós, muitas vezes, recebemos, hoje em dia, todo mundo tem acesso a redes sociais, a internet, quantas vezes a gente não recebe uma informação e a gente toma aquilo como verdade e repassa com uma velocidade gigantesca? Agora, se a gente recebe um texto edificante, uma mensagem edificante, a gente tem vergonha de repassar aquilo, porque aquilo realmente é uma verdade, porque aquilo foi escrito por alguém, ou por um conglomerado de pessoas, e aquilo foi tomado como verdade. Mas às vezes a gente recebe uma informação que a gente julga ser a verdade e repassa. Às vezes por interesses próprios, por interesses escusos, e por isso que a gente viveu nessa onda tão negativa, né, nos últimos anos, porque muitas vezes a gente repassou algo que a gente nem sequer realmente acreditava, mas porque todo mundo está dizendo que é verdade, a gente repassa. E muitos de nós espíritas nos esquecemos de como a codificação espírita veio até nós. Por esse princípio de rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Então nós, enquanto espíritas, eu sempre digo, não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores que católicos, evangélicos e até mesmo ateus. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande, porque isso nos foi recomendado. Nos foi deixado como uma recomendação. E nós nos esquecemos disso no dia a dia. Não é só aqui dentro da casa espírita que a gente tem que pensar nisso. É da porta do centro para fora também, e principalmente. Traição. Quando a gente fala em traição, normalmente a gente já logo pensa na traição entre casais, mas muitas vezes uma traição de uma amizade, uma traição de alguém que a gente quer bem, que nos fez algo que por algum motivo a gente julgou que não era o ideal, e aí quebra-se aquela confiança, né? Existe aquela ruptura que é muito ruim e que é muito difícil de juntar. Esse coraçãozinho aqui, para juntar de novo, sempre vai ter um remendo, sempre vai ter um
um band-aid, um esparadrapo, vai ter sempre uma fissura, nunca vai ser igual. E é muito difícil quando nós somos os responsáveis por essa traição. Quando a gente trai a confiança de alguém, quando a gente trai o nosso companheiro, a nossa companheira de jornada, né? A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que nos rodeiam. Porque muitas vezes o que aparenta ser o mais fácil vai nos trazer uma consequência muito ruim depois. E aí a nossa consciência vai ficar pesada. É claro que a gente pode se redimir sempre dos nossos erros, mas é um trabalho muito penoso. Se pudermos evitar ao máximo isso, melhor. Deixar de cuidar de alguém. Quando a gente fala de cuidar, seja uma pessoa, seja um animalzinho, muitas vezes, aquele sentimento de culpa, de que, puxa, eu poderia ter feito algo, poderia ter ajudado alguém, poderia ter, sei lá, agora que passou o Natal, todo mundo parece que fica com aquele sentimento, né, de caridade, de ajuda ao próximo, e aí passa o Natal, todo mundo esquece. Já estamos agora, dia 8 de janeiro, já está todo mundo já esqueceu o que aconteceu no Natal. Aquele sentimento, aquela magia do Natal, todo mundo já esqueceu, até porque muita gente já desmontou árvore de Natal, enfeite, essas coisas. Aquela magia que existiu naquele momento do ano, ela vai se espaçando. Salvo raríssimas exceções, as pessoas conseguem manter esse sentimento de ajuda e de cuidar do próximo. Mas aquele sentimento que nós presenciamos e que vivenciamos no Natal, a gente precisa ter o ano todo. Para não nos sentirmos culpados por deixar de cuidar de alguém, por deixar de ajudar alguém que muitas vezes estava ali do nosso lado, próximo. Não é alguém distante, não é alguém que está longe da gente, alguém que estava próximo e a gente deixou de fazer algo. E aí, como eu disse, a gente sempre precisa culpar alguém. Ou a gente culpa Deus, né, que às vezes é até mais fácil. Porque Deus, onde está Deus que não está vendo tudo isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ou então a gente culpa os nossos obsessores, a gente culpa o nosso anjo de guarda que não está do nosso lado, não está fazendo a parte dele. Ou a gente culpa a sorte, não sei se dá para todo mundo para ver aqui, que o cara está passando embaixo de uma escada, e normalmente as pessoas têm que falar, essa imagem de escada dá azar. É sexta-feira 13, tem um gato preto aqui, todo mundo diz que dá azar. Azar é aquele que maltrata um animal, né? E aqui tem um buraco na rua. Então ele está passando por baixo de uma escada, é sexta-feira 13, tem um gato ali, e ele vai cair no buraco porque ele está distraído, porque ele está vendo a coisa. É de quem é a culpa nesse caso? Do gato preto, da sexta-feira 13, da escada que está ali? É mais fácil culpar nessas situações. É o acaso, né? O azar, a sorte e o azar da pessoa. Então, a gente sempre precisa colocar a culpa em alguém. Sempre, é mais fácil. Como eu disse, às vezes é até mais gostoso. Mas a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Aí tem aquele desenho, não sei se tem muita gente mais de idade que deve se lembrar, da Iana Hart, né, que falava a vida, os céus, o azar, tudo conspirava contra ele, tudo era o azar, ele se achava a pessoa mais azarada do mundo. E nós muitas vezes nos colocamos nessa situação. A gente acha engraçadinho o desenho, mas muitas vezes a gente se coloca na posição ali da Iana. A gente se coloca como vítima das situações. Então vamos refletir um pouco sobre o que a doutrina espírita nos traz. Eu falei que às vezes a gente culpa os espíritos sobre isso, sobre as situações que nos ocorrem. Vamos lá. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Eles influem em nossos pensamentos e atos? Resposta: muito mais do que imaginam, influem a ponto de talvez eles mesmos nos dirigirem. Quando a gente pega essa questão isolada, a gente justifica, tá vendo? Os espíritos influenciam na minha vida. Tem um obsessor me atrapalhando, por isso que a vida não dá certo para mim. Só que em algum momento ele disse que é apenas os espíritos menos evoluídos? Não. Os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, espíritos amigos, enfim, cada um dá o nome que quiser, eles também podem influenciar nas nossas vidas, desde que a gente abra, desde que a gente esteja aberto a receber essas boas influências. Eles também podem nos ajudar positivamente. Podem nos ajudar de forma negativa? Sim, se permitirmos, se dermos brecha, se estivermos com os pensamentos sempre voltados a coisas negativas. Aí poderemos ser influenciados por espíritos menos evoluídos ou até mesmo obsessores que eventualmente a gente tem. Mas muitas vezes essa influência é muito mais positiva do que negativa. Depende do que a gente quer para as nossas vidas. Questão 464. Como distinguimos se um pensamento procede de um bom espírito ou de um mau espírito?
Resposta: os bons espíritos só aconselham o bem. Compete a cada um de nós discernirmos. Discernimento, bom senso. Foi isso que o Kardec nos recomendou sempre. Temos bom senso. Se a gente tiver um pensamento que a gente percebe que não é bom, é claro que não está vindo de um bom espírito. E aí cabe a cada um de nós ter aquele pensamento. Eu quero seguir esse pensamento ou não? Eu quero seguir essa sugestão ou não? Tem gente que adora pensamento negativo. Tem gente que se alimenta disso. Eu não penso negativo. Tá, o que você assiste na televisão? Você assiste coisas boas? Você assiste programas bons? Não assisto televisão. Tem muita gente hoje que eu escuto, detesto televisão, detesto o canal A ou o canal B. Ok, mas fica na internet, fica nos streamings da vida, assistindo séries. Que tipo de série você assiste? Que tipo de documentário você assiste? Tudo isso influencia na nossa casa. Estou assistindo coisas que me elevam o pensamento ou que me deixam para baixo? Se eu só assistir filme de terror, série violenta, só desgraça na televisão, é claro que espíritos negativos vão me influenciar negativamente. Mas eu gosto disso. Tá, então não reclame depois. Não reclame se as coisas não dão certo. Não venha depois aqui na casa espírita dizer que as coisas não dão certo, porque tudo conspira negativamente. Aí você vai fazer um exame honesto de consciência daquilo que você está fazendo, aí você vai perceber. Puxa, eu assisto a série tal, que só tem sangue. Assisto só filme de terror, que só me deixa para baixo. Só vejo programas negativos. É claro que as coisas não vão dar certo. Porque você está se alimentando disso. Então, tudo é a nossa culpa. Tudo é aquilo que a gente faz para as nossas vidas. E aí, muitas vezes, a gente aponta o dedo para o outro. Tá vendo? O outro só está assistindo desgraça, só está fazendo tal coisa. E você? Está fazendo o quê? Está fazendo algo de bom para você mesmo? Primeiramente, não é para os outros, é para você primeiro. Nesse ponto, nós temos que ser, entre aspas, egoístas. Temos que fazer algo de bom para a gente e, se possível, fazer algo de bom para aqueles que estão ao nosso redor. Influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Resposta: pode, pois tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou pelos seus pensamentos os atraem. Para quem já participou de reunião mediúnica, ou já leu algo a respeito, é muito comum, às vezes, os espíritos que nós classificamos, às vezes erradamente, de obsessores, dizerem que ele só está do lado daquela pessoa porque aquela pessoa o chamou, porque aquela pessoa o atraiu. Às vezes não é nem culpa dele, daquele espírito. É a onda negativa que a gente emite que acaba atraindo aquele espírito que, naquele momento, também está nessa onda negativa e chega até nós. Às vezes não é aquele obsessor clássico, como a gente diz, de coisas do passado, de erros do passado. Não, às vezes é um espírito ignorante no sentido de desconhecer as coisas, que está naquela onda vibratória e se chegou até você. Então, de que forma podemos repelir eles? Não sei se dá para ver o desenho aqui no fundo. Aqui estão, não sei se todo mundo dá para ver. Tem dois espíritos emitindo uma energia não tão boa, e aqui tem uma moça rodeada por uma energia que a gente classifica de forma positiva. Ou seja, ela está isolada dessa energia negativa. Ela se isolou pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, enfim. E é isso que a gente precisa fazer. Espíritos bons ou não tão bons estão ao nosso redor o tempo todo, sejam encarnados ou desencarnados. Basta saber o que a gente quer para a nossa vida. Eu quero essa energia aqui, ou eu quero me proteger dessa energia. E aí passa pelas nossas atitudes. Todas as nossas atitudes. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelindo a influência desses espíritos inferiores. Lembrai do Pai Nosso: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente faz o Pai Nosso às vezes de forma tão automática, né? A gente não sente o Pai Nosso. Não sei se todos já viram, tem um textão do Pai Nosso, em que cada frase do Pai Nosso tem uma explicação. Até no Evangelho segundo o Espiritismo ele é muito maior. Mas esse textão, agora eu faço até uma boa sugestão de palestra. Tem cada frase do Pai Nosso e tem um texto complementar embaixo.
para a gente refletir a respeito. E muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Não quero cair em tentação, mas livrai-me do mal. Que eu faça a minha parte. A ajuda espiritual a gente vai receber sempre, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Não são só os espíritos bons que vão nos ajudar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos sintonizar com essas energias positivas. Aí a gente vai receber toda essa proteção que o Pai Nosso, né, que é uma oração tão poderosa, e muitas vezes a gente faz de forma aleatória, né, faz por fazer. Não tem que fazer por fazer, tem que sentir cada frase do Pai Nosso. E a gente não faz isso no dia a dia. Os nossos pensamentos funcionam como um rádio. Sintonizamos aquilo que nos agrada. Né? Hoje em dia quase ninguém ouve rádio, né? Mas seja pela internet, vai. Mas eu quero ouvir uma coisa, por exemplo, quero ouvir a Rádio Boa Nova, que inclusive está aqui do lado. Né? Aliás, quantos aqui sabem que existe a Rádio Boa Nova de Sorocaba? Pouquíssimos, né? Mas é rádio AM. Mas tem pela internet, tem aplicativo. Pouquíssimos espíritas sabem que existe a Rádio Boa Nova. E tem aqui em Sorocaba. Em breve, aliás, eles estão até fazendo uma campanha, que eles querem migrar do AM para o FM, estão fazendo até uma campanha para arrecadar fundos para isso, porque isso envolve dinheiro, né? Tudo envolve dinheiro na nossa vida. Mas nós, espíritas, poderíamos propagar muito mais a mensagem do bem ouvindo a Rádio Boa Nova. Aí eu ouço, nada contra, mas aí eu ouço músicas pesadas, músicas que não agregam em absolutamente nada na minha vida, com letras absurdas. Mas eu adoro. Eu não deixo de dançar ali uma... Ok. Mas saiba que muitas vezes essas músicas, essas letras não agregam em nada na sua vida. Claro, não precisa ficar ouvindo a Rádio Boa Nova todo dia, toda hora, o dia inteiro. Mas pelo menos uma hora por dia, em algum momento do seu dia, vamos ouvir uma mensagem edificante. Tem programas fantásticos ali, mensagens fantásticas que vêm dali, pessoas que dedicam, e são voluntários, é bom que se diga isso. Aqui no Centro Espírita todo mundo é voluntário. Na Rádio Boa Nova também, tem, lógico, os profissionais que, na parte técnica que ganham para isso. Mas os comunicadores da rádio são voluntários. Eles doam o seu tempo, 1, 2 horas por semana, para levar uma mensagem edificante para as pessoas. E nós muitas vezes não aproveitamos isso. Sequer sabemos que existe uma rádio espírita, principalmente aqui em Sorocaba. Não consigo ouvir no rádio AM? Ou pela internet, tem tantas formas da gente ouvir. Né? Aí depois a gente, puxa, as coisas não dão certo, não sabia ou não procurou saber? E aí vai um puxão de orelha também para as casas espíritas que muitas vezes não divulgam. Não fazem essa propaganda do bem. Às vezes tem medo de divulgar que existe a Rádio Boa Nova para não concorrer com o Centro Espírita. Eu já ouvi isso uma vez de um dirigente espírita. Não, melhor não falar da rádio porque aí as pessoas não vão no centro. Pelo amor de Deus. Enfim. Então, sintonizar algo de bom no rádio é a mesma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Quero me sintonizar com coisas boas ou com coisas não tão boas? E uma forma da gente de sintonizarmos com algo positivo é a prática do Evangelho no lar. Algo tão simples e que muitas vezes, depois eu faço, hoje eu estou com preguiça. Um dia por semana, você dedicar um dia e um horário por semana para você levar a luz de Deus para sua casa. E aí tem um quadrinho aqui, Cheguei para perturbar a casa do Zé, um espírito falando com o outro, né? Mas não vai dar mais. Aí o outro pergunta, por quê? Porque ele começou a fazer o Evangelho no lar. Para esses dois espíritos, participarem do Evangelho no lar, para eles não interessa. Eles querem propagar algo negativo. Só que muitas vezes, quando a gente faz o Evangelho no lar, pela nossa persistência, pela nossa dedicação, muitas vezes esses espíritos também são beneficiados. Porque eles acabam sendo vencidos pelo cansaço, acabam adentrando a nossa casa, vendo aquela luz tão positiva, né, para os encarnados e para eles também, e eles acabam sendo beneficiados também. Então, quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente não beneficia só nós encarnados, muitas vezes os desencarnados também. Não acuse os espíritos desencarnados e sofredores pelos seus fracassos. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações,
e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Mensagem do André Luiz, no livro Agenda Cristã, Psicografia do Chico Xavier. A pressa é um poderoso auxílio, mas não basta murmurar algumas palavras para que se obtenha o que deseja. É indispensável que a pessoa faça a sua parte para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Questão 479 do Livro dos Espíritos. Não adianta rezar toda hora, ficar rezando o texto o dia inteiro. Isso não vai resolver. Ajuda, mas não vai resolver. Você precisa fazer a sua parte também. Aí, para a gente caminhar para o final da palestra, alguém já ouviu falar desse princípio 90-10? Não? Eu também não tinha ouvido falar, tá? Antes de fazer essa palestra. Não é um conceito espírita, tá? Mas a gente vai ver que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Foi idealizado por esse senhor aqui, que já desencarnou inclusive, o Stephen Covey. Está no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Confesso que eu não li o livro, não sei o conteúdo, mas peguei esse trecho aqui que acho que tem muita reflexão para a gente. Então vamos lá. Aqui tem parece um queijinho, né? Onde a gente está fazendo um teste lá no centro. Tem um queijo na tela. Não, é uma roda com 90% e 10%, mas parece um queijo. Então 10% do que acontece na nossa vida, 10% dos acontecimentos da vida estão relacionados com o que passa com você. É só aquele pedacinho do queijo ali. Aí a maior parte, 90%, estão relacionados com a forma com que você reage ao que se passa com você. Ficou meio duvidoso assim? Não entendi direito? Vamos lá. De novo. Nós não temos controle sobre 10% do que acontece em nossa vida. Que a gente pode, entre aspas, dizer que é o acaso. Agora, 90% é o que nós determinamos para a nossa vida. Então, tem um exemplo bem singelo aqui, que acho que vai ilustrar melhor. Vamos lá. Você está tomando café da manhã com a sua família. Sua filha, ao pegar a xícara com o café, deixa cair sobre a camisa branca de trabalho, né, que você ia usar. Você não tem controle sobre isso. O que acontecerá em seguida será determinado por sua reação. Então, está tomando café com a sua família, sua filha deixa cair o café na sua camisa. Esses são os 10%. Aconteceu, foi culpa dela? Não sei, não importa, mas aconteceu, você não está prevendo isso. O que vem a seguir, aí sim, vai ser responsabilidade de cada um. Então vamos lá, no primeiro exemplo. Você se irrita, repreende sua filha e ela começa a chorar. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa. Ou seja, já está terceirizando a culpa também. E tem prosseguimento uma batalha verbal. Contrariado e resmungando, você vai mudar de camisa. Quando volta, encontra sua filha chorando ainda mais e ela acaba perdendo o ônibus para a escola. Sua esposa vai para o trabalho, também contrariado. Você tem que levar sua filha de carro para a escola. Como está atrasado, dirige em alta velocidade e é multado. Depois de 15 minutos de atraso, uma discussão com o guarda de trânsito e uma multa, né? Você chega à escola onde sua filha entra sem se despedir de você. Ao chegar atrasado ao escritório, você percebe que esqueceu sua maleta de trabalho. Seu dia começou mal e parece que vai ficar ainda pior. Você fica ansioso para o dia acabar e quando chega em casa, sua esposa e sua filha estão de cara fechada, em silêncio e frias com você. Faz uma xícara de café lá nas primeiras horas da manhã. Aí a gente se pergunta, puxa, mas por quê? Tudo deu errado no meu dia. Né? Aí a xícara de café, a filha ficou brava, a mulher ficou brava, levei uma multa, cheguei atrasado no trabalho, provavelmente levei o esporro do chefe, enfim. E aí a gente fica se perguntando por quê. Aí a gente começa a querer achar os culpados. E aí vamos lá. Por causa de sua reação no café da manhã, o seu dia foi péssimo. Por causa do café, por causa da filha, por causa da sua esposa, porque você terceirizou, né, a culpa.
No caso da multa de trânsito, ou por sua culpa? 5 opções. Cada um, de acordo com o seu ponto de vista, vai escolher uma porta ali para abrir. Uma porta para dizer que é culpa do café, da filha, da esposa, da multa. Pode culpar o chefe também aí, poderia até ter mais uma opção aí. Aí vai da consciência e do bom senso de cada um. De quem é a culpa pelos acontecimentos pós o café? Basta você ir normalmente no banheiro e olhar no espelho. E aí você vai entender que a culpa é sua, pela sua reação diante de todos os acontecimentos daquele café que caiu. Aí, uma outra situação que vai talvez ilustrar melhor. O café cai na sua camisa, sua filha começa a chorar, e aí vai igual à primeira situação. Aí, dali para frente. Então você diz a ela: tudo bem, querida, você só precisa ter mais cuidado. Depois de pegar uma outra camisa e a pasta executiva, você volta, olha pela janela, vê sua filha pegando o ônibus, dá um sorriso e ela retribui, dando adeus com a mão. Ou seja, duas situações iguais, o café que caiu, e que terminaram de formas diferentes. Aí vai da gente escolher. A vida é uma escolha. O que eu quero? Eu tenho todo o direito de escolher, para mim o que eu quiser. O que vem depois, a consequência dessa escolha, é a responsabilidade de cada um. Um exemplo bem, até bobinho, mas se a gente pensar a respeito, quantas vezes no nosso dia a dia a gente não se irrita sem necessidade, a gente briga com as pessoas sem necessidade, a gente culpa as pessoas sem a menor necessidade. Tudo passa pela gente. Tudo, 90% do que acontece passa pela gente. 10% a gente até pode dizer que é um acaso. Aconteceu. Às vezes é uma prova que você tem. Como é que você vai sair dessa? Como é que você vai se sair dessa prova? Se eu tiver estudado, eu vou me sair bem. A gente está nessa época de vestibular aqui, não sei se tem alguém, se tivesse alguém fazendo vestibular, não estaria aqui, né? Mas talvez alguém aqui conheça alguém que esteja fazendo vestibular. Se a pessoa não se preparou o ano todo, não adianta hoje querer estudar todo o conteúdo do vestibular. Não vai passar. De jeito nenhum. Só se for muito. Só se entrar naqueles 10%. Chutou tudo, acertou e passou. Né? Nem sempre é o que importa. Mas 90% das coisas passam pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Aí entra a questão do espiritismo. A lei de ação e reação, causa e efeito, nossas escolhas. E aí a gente reclama depois porque as coisas não saíram como a gente queria. Não saíram como a gente queria, ou foi aquilo que a gente até sabia que ia acontecer, mas o resultado não foi aquilo que a gente queria que acontecesse. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu não queria, mas eu fiz, e aí? Não tenho direito de reclamar? Não. Então, vamos procurar fazer, principalmente agora, começando o ano, né, com as energias renovadas, né, todo mundo ainda está com aquela disposição, né? Chega no meio do ano, mais no final do ano, está todo mundo meio esgotado, né, psicologicamente, espiritualmente. Vamos aproveitar que está começando o ano, né, uma semana só, vamos procurar fazer escolhas melhores. Procurar pensar melhor antes de fazer uma escolha, refletir melhor, ir atrás, né, de uma informação segura para fazermos uma escolha segura. Não indo embalo para as coisas. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Nada contra, mas sabe aquelas liquidações no início de ano? O pessoal fica um dia antes na fila, aí a hora que abre a porta da loja, entra aquela multidão lá. Às vezes, para entrar lá para comprar um item que poderia comprar ao longo do ano, se tivesse disciplina financeira. Então, às vezes a gente vai no embalo, está todo mundo indo lá, eu vou lá também. Não é por aí. Não pensa, eu preciso realmente ir lá? Não, eu juntei dinheiro o ano todo, então eu quero aproveitar os... Ok. Mas às vezes as pessoas vão lá, mas por embalo. Porque está todo mundo lá, eu quero estar lá também. Não é por aí. Não são essas escolhas que a gente tem que fazer. Não arruine o seu dia. É preciso ter responsabilidade, ter alegria de viver. Pouco importa o que aconteça em sua vida, importa sim a maneira como você encara o que está acontecendo. Esse é um pensamento de um querido amigo, aliás, excelente palestrante, José Milton da Costa, que escreveu 3 ou 4 livros, se não me engano,
Um deles é o Vivendo um Dia de Cada Vez. São mensagens bem úteis para o nosso dia a dia, quase um pouco maior que aquele Minutos de Sabedoria, mas são pensamentos, né, para as nossas reflexões do dia a dia. E esse princípio 90-10, o José Milton colocou no livro dele, né, citando, obviamente, né, aquele senhor lá que fez, colocou no meio do livro dele. No final daquele princípio 90-10, o José Milton colocou esse complemento aí da mente. Então, para a gente encerrar, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é sua. Quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. A punição é o resultado da infração da lei. Deus é um Pai de infinita bondade e misericórdia. Quer que todos os seus filhos cresçam, evoluam, que sempre façam as melhores escolhas. Nos dá a liberdade de fazer as melhores escolhas. E aí cabe a cada um de nós fazer as escolhas que são convenientes para as nossas vidas. Eu quero resultados bons, que eu faça escolhas boas. Agora, eu escolhi errado. De alguma forma eu sabia que a coisa estava errada, e ainda assim eu fiz, depois não reclamo. Aí vem na casa espírita, procurar ajuda, e todas as casas espíritas, né, estão de portas abertas para isso. A ajuda muitas vezes não é aquela que ele esperava, porque a pessoa muitas vezes espera vir à casa espírita e que aconteça um milagre na sua vida, né, que as coisas sumam, as coisas ruins sumam como um passe de mágica, e não é assim que funciona. E aí sai da casa espírita reclamando. E aí culpando a casa espírita. Fui lá, aquela casa da boa. Fui tomar passe lá, aquele passe é fraquinho. Falei lá com o atendente fraterno, ele só falou bobagem, só me ouviu, não falou nada. E aí culpa a casa espírita e culpa o espiritismo, muitas vezes. E aí coloca todo mundo no meu balaio. Fui naquela casa, fui numa outra. Às vezes a pessoa vai em 10 casas espíritas, normalmente nas 10 é sempre falado mais ou menos a mesma coisa, ou dado mais ou menos o mesmo encaminhamento, a pessoa não fez a parte dela e aí sai reclamando. Então, vamos renovar os nossos votos, né, desse início de ano, que a gente faça, que ao final do ano, né, que ao final da última palestra do ano, que a gente possa ter aquele sentimento, puxa, fiz pelo menos algo de diferente, fiz escolhas um pouquinho melhores, então não tenho do que reclamar tanto. Que a gente saia daqui hoje levando esse bom ânimo, esses bons sentimentos, e que da porta do centro para fora a gente consiga, da melhor maneira possível, de acordo com as possibilidades de cada um, colocar pelo menos um pouquinho em prática daquilo que foi falado aqui hoje. Não são palavras minhas, são palavras de Kardec e de outros autores aqui que nos esclarecem sempre. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe cada vez mais esta casa, todos os trabalhos aqui da casa, os trabalhadores materiais, da parte espiritual, todos os frequentadores, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Realmente foi uma palestra muito legal para começo de ano, principalmente quando a gente faz sempre aquele exercício da auto-reflexão, né, sobre aquilo que de fato estamos fazendo e o que de fato isso nos traz como consequência, né? E é importantíssimo a gente saber que essas consequências virão e termos a plena consciência de lidar com elas. Então vamos agora um passe coletivo. Vou chamar o pessoal para fazer essas discussões e a Ana faz as imagens. Bom dia a todos. O passe é um ato de amor, para que possamos tirar o máximo de proveito dessa experiência. Vamos fechar nossos olhos e vamos sentar confortavelmente e tentar nos conectar com a espiritualidade. Pensemos em Jesus.
temos recebido essas energias, vamos vibrar juntos para levá-las para fora do ambiente dessa sala. Vibremos inicialmente por nossa casa, desejando meses, por todos que aqui trabalham, que frequentam, todos os voluntários. Vibremos também pelo educandário, por todas as crianças que aqui frequentam, todos os professores, voluntários. E agora vamos passar para o nosso lar, vamos vibrar pelo nosso lar. Visualizemos a nossa casa, passando por todos os cômodos, para que essas vibrações atinjam todos que ali se encontram. Passando cômodo a cômodo. Vibremos também pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, nossos familiares. Vibremos pela nossa comunidade, bairro em que vivemos, pela nossa cidade, Sorocaba, por todos os dirigentes, administradores. Vibremos pelo nosso país, Brasil, pelos novos dirigentes e administradores políticos que tomaram posse recentemente. Vibremos por todos os administradores. E vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta Terra envolto nessas energias do bem, para que elas possam atingir a todos aqueles que mais necessitam. Vibremos por pessoas passando por dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Vibremos por pessoas em situações de fome, pobreza extrema. Vibremos por pessoas em hospitais buscando a cura. Vibremos por pessoas em orfanatos, crianças em orfanatos, idosos em asilos, pessoas passando por situações de guerra, conflito, para que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E agora, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de encerrar com a prece final, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. A sala está bem cheia, é o primeiro domingo de trabalho aqui. Então, a todos vocês que escolheram estar aqui hoje, gratidão. Isso também faz com que a gente, ao palestrante principalmente, por estar aqui conosco e nos trazer essa palavra de sempre autoconsciência sobre aquilo, e que possamos seguir esse ano maravilhoso nessa boa vibração. Tá? Então vamos aproveitar, ficar confortável. Sei que vocês já estão, mas um pouco cansados, uma hora sentados, para que possamos fazer a prece final. Então que possamos limpar nossa mente e abrir nossos corações para agradecer. Agradecer a mais um ano que estamos aqui encarnados. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, de podermos estar reunidos numa casa espírita para escutar um pouco dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Agradecemos pela oportunidade de receber o passe coletivo, as boas vibrações, e que possamos carregá-la para essa semana que se inicia, com bons frutos para cada um
de vocês que aqui vieram e também aqueles que não puderam vir. Que tenhamos uma semana abençoada, que cada um de vocês possam sair melhores do que chegaram. Gratidão, que assim seja. Graças. Pessoal, a gente vai ter o passe de